né? A partir de hoje e nas próximas semanas a gente vai estar trabalhando a questão do funcionamento do apoio mútuo através de nossos encontros em grupo. E aí a gente vai então fazer aí uma série de reflexões sobre por que que isso é bom, como funciona, como que a gente se organiza e como que a gente deve se comportar ao participar de um grupo com essas características. Inicialmente, né, eu queria chamar a atenção que o grupo é um ambiente onde nós encontramos pessoas que podem fazer a diferença para a gente, né? Porque quem de fato faz diferença para a gente são as pessoas que se importam com a gente, né? Não importa quanto dinheiro elas têm ou quanto estudo elas têm, mas o que importa é o fato que no grupo a gente encontra pessoas que se importam mesmo com a gente, e isso que faz a diferença. O resultado disso é que o grupo de apoio acaba funcionando aí como uma roda de amigos, né? Onde a gente acaba convivendo e desenvolvendo intimidade com os demais, né? Exatamente esse clima aí que permite que a gente se sinta à vontade para poder expor o nosso passado, detalhar nossos comportamentos e trabalhar para a gente conseguir evitar aqueles comportamentos que não colaboram com a nossa qualidade de vida. É importante aí lembrar, né? Nós temos aqui uma frase do Henry Ford, né? Todo mundo conhece a história dele. Tem uma frase que se aplica bem aqui, que é assim, né? A gente se reunir é o primeiro passo. Permanecer juntos é um progresso. E trabalhar juntos é que vai garantir o sucesso. A gente precisa, de fato, trabalhar juntos de forma contínua. O segundo aspecto é que o grupo serve para nós como fonte de exemplos, né? Porque nós vamos encontrar pessoas que podem ter experiências que para nós servem como tal. E isso não importa se é alguém que a gente entende como que foi mais bem sucedido, que já deu certo, se é alguém que é mais experiente no processo, ou se é um recém-chegado, né? Nós somos todos iguais, né? E a história de cada um pode conter a chave que vai permitir a gente encontrar a saída para nós. Para reforçar esse conceito, né, eu trouxe aqui a frase que todo mundo conhece, do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, né, que em bom caipirês diz que junto dos bons que a gente fica melhor. Então, de fato, a gente tem que encontrar os exemplos dos bons para a gente ficar melhor. O aspecto seguinte é a universalidade. O que significa isso? Muitas vezes, quando a gente enfrenta dificuldades sérias, problemas, etc., a gente tem aquele sentimento de que aquilo que está acontecendo é um castigo para a gente, que nós somos a pior pessoa do mundo e que todos os problemas do mundo estão caindo na nossa cabeça, né? E que a vida dos outros deve ser muito melhor, né? E quando a gente vem para o grupo de apoio, a gente entende que, em primeiro lugar, cada um tem um tipo de experiência desafiadora diferente, né? E que o nosso problema, que a gente achava que era o pior do mundo, na verdade é simplesmente mais um entre todos, né? O mais importante disso é entender que, ao participar do grupo, a gente se dá conta de que não estamos sozinhos nessa luta, que tem um monte de outras pessoas
e que se a gente se der as mãos com essas pessoas, nós vamos conseguir andar muito mais rapidamente do que sozinhos, né? Essa frase, né, todo mundo conhece, é do Padre Haroldo, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Outra questão que acontece no grupo de apoio é que a gente tem a oportunidade de compartilhar informações sobre os nossos problemas com as outras pessoas que têm problemas semelhantes ou já passaram por isso. Né? Isso é importante porque muitas vezes o tipo de dificuldade que a gente enfrenta, ele tem muito pouca informação disponível de maneira ampla, né? Ou porque são problemas que a sociedade tem preconceitos, ou porque são problemas que, de fato, do ponto de vista científico, ainda são pouco conhecidos, né? Ou porque são problemas que, de fato, na sociedade como um todo, ocorrem em quantidade muito pequena. Então, quando a gente fica no ambiente genérico com um monte de gente, é difícil de encontrar quem tenha informação para ajudar a gente, né? Então, a gente acaba muitas vezes compartilhando aí informação técnica sobre literatura, sobre tratamentos e assim por diante, né? Essa característica que nós estamos chamando aqui de compartilhamento de informações. E para ilustrar essa ideia aqui, eu queria fazer o vínculo com o conceito de consciência. Essa frase aqui é bem antiga, do Confúcio, né? Tem mais de 2.500 anos, e que diz que todos nós temos duas vidas, né? O segredo aqui é o seguinte: a segunda vida começa quando percebemos que só temos uma, né? Essa informação essencial para a gente começar esse processo. Outra questão que a gente trabalha no grupo é a virtude do altruísmo, porque todo mundo que está aqui participando, em primeiro lugar, está doando o seu tempo para o bem de todos. Além disso, a gente está cada um compartilhando os seus pontos fortes, né, no intuito de ajudar os outros, né, formando essa corrente aí para puxar para cima todo mundo, né, poder melhorar aí cada um de nós a sua autoestima e a sua confiança, né? Para ilustrar esse conceito, tem aqui uma frase da Sabrina Pressman, que é psicóloga do Rio de Janeiro, né? Trabalha em clínica de tratamento, já foi presidente da ABAD, que diz que um homem ou uma mulher é chamado de egoísta não por seguir seu próprio bem, mas por negligenciar o bem do seu próximo, né? Quando a gente negligencia o bem do próximo, é que a gente está deixando de ser altruísta. O elemento seguinte aqui que nós encontramos dentro do grupo é a coesão, né? O que significa isso? Nós temos aqui um conjunto de pessoas, todos trabalhando em torno de objetivos comuns, né? E esse objetivo comum que a gente percebe faz com que a gente acabe, então, desenvolvendo esse sentimento de pertencer, de aceitação, né? E é isso que, de uma maneira simples, né, a gente encontra nessa imagem aqui, né, que ilustra como que 4 pessoas podem formar um apoio para levantar alguém, por exemplo, que não pode andar, e que é uma ilustração do conceito, né, de que, em conjunto, com apoio mútuo, nós conseguimos ter forças para vencer dificuldades que, individualmente, sozinhos, achávamos impossíveis de vencer. Outra questão que a gente desenvolve ao participar do grupo é a questão da esperança, né? O grupo, ele é fonte de esperança, porque nós encontramos dentro do grupo
Pessoas que se encontram em momentos diferentes aí do seu processo, seja ele de tratamento das suas dificuldades, ou de autoaperfeiçoamento, ou de recuperação da sua sobriedade, né? Mas ao ver como que essas pessoas vão conquistando o seu caminho, naturalmente a gente passa a ter também nisso uma visão de que essas mesmas coisas podem acontecer também com a gente. A outra questão é que dentro do grupo a gente acaba tendo uma oportunidade aí de um aprendizado interpessoal, né? Significa que esse aprendizado se dá na base do relacionamento com as pessoas. Quando a gente partilha, né? A gente fala, e depois quando a gente recebe o retorno, né? Isso permite que cada um de nós aumente seu nível de consciência em relação às suas questões e em relação às questões dos demais. Entretanto, é sempre bom lembrar, né, que os problemas de cada um, infelizmente, né, são da responsabilidade de cada um, né? A tua estrada, o teu caminho é somente teu. Os outros poderão te acompanhar, mas ninguém poderá andar por ti. Então, a gente, além de participar, precisa, de fato, ter consciência de que a gente tem que andar. Como fazer isso é outra coisa que o grupo nos ajuda, porque nós podemos, dentro do grupo, avaliar ou experimentar novos comportamentos. A gente sabe que quando a gente produz mudanças em nossos comportamentos, isso provoca um efeito dominó nos outros com os quais a gente convive. E o lugar onde a gente pode avaliar se aquelas ideias de comportamento que a gente gostaria de colocar em prática, de fato vão permitir isto ou não, é o nosso momento de partilha. Naquele momento você pode expor uma ideia de um novo comportamento que você gostaria de levar adiante e fazer isso em segurança, sem correr o risco de ser taxado de ridículo ou ser julgado, e ao mesmo tempo ter o retorno sobre o quanto que esse novo comportamento é apropriado ou não. Ok? E nesse sentido, tem uma frase, né, que eu trouxe aqui do meu livro da Oração da Serenidade, né, que diz que o apoio mútuo, né, participar de um grupo não é uma atividade social, não é um passeio, mas é uma travessia, assim como quando a gente se dispõe a atravessar uma trilha num parque nacional. Quando a gente chega ao final da travessia, a gente está diferente do que quando a gente começou. Essa é uma das consequências da gente participar. E a última questão que eu queria colocar hoje, relacionada aqui à dinâmica do grupo, né? Muitas vezes a gente ouve esse tipo de pergunta: será que o grupo de apoio é suficiente para eu lidar com meus problemas, né? Tem gente que fala assim: eu já faço minha terapia individual, né? Como é que essas coisas se relacionam, né? Então, de fato, o foco é completamente diferente, certo? Participar de um grupo de apoio, participar de uma terapia individual, permitem a gente trabalhar coisas diferentes dentro da gente, né? Então, é perfeitamente possível que esses dois trabalhos sejam feitos de maneira simultânea. Claro que isso não é obrigatório, tá certo? E assim como nós temos aqui um conjunto de características do trabalho que a gente acaba de relacionar, né, a terapia individual também tem. Só para lembrar disso, né, tem aí à direita no slide uma frase, né, dos psicólogos, né, que diz que eles não tiram ninguém do buraco. O que o psicólogo faz é fazer você entender quais passos te levaram até lá
e quais passos você precisa dar para sair. Mas a caminhada é sua. Então, guarda certa semelhança, porque nos dois casos estamos falando de algum tipo de terapia, né? Mas existem alguns tipos de dificuldades que é comprovado, né, que a terapia em grupo, né, o trabalho de grupo de apoio, acaba sendo mais eficiente do que o trabalho individual. Cabe a cada um julgar em que situação é melhor um ou outro, ou fazer os dois, mas a gente sabe de casos, né, essa última observação aqui no slide, né, de pessoas que tentaram primeiro a terapia individual e chegaram no ponto que não conseguiam mais ir para frente. Esse normalmente é um sinal de que o tipo de dificuldade que a pessoa tem, ela é mais apropriada para ser trabalhada em grupo. De fato, o grupo ele tem uma capacidade, né, de fortalecer a gente muito grande. Não sei se já viram essa figura aqui alguma vez, né? Quando a gente tem problemas, a gente não deve entrar em pânico, mas se organizar para atacar o problema, né? Fazendo parte de um grupo de apoio, a gente fica de fato mais fortes.